Você já imaginou caminhar exatamente onde faraós caminharam há mais de 4.000 anos? Sentir no ar a energia de uma civilização que construiu uma das maiores maravilhas da humanidade? Sabe quando você sente que não está apenas viajando, mas atravessando o tempo? Minha viagem ao Egito foi assim. Neste vídeo, vou compartilhar um pouquinho das imponentes pirâmides, das mesquitas, Esfinge, Rio Nilo, um pouco da cultura e até o nascer do sol mais lindo que eu já vi. A maior parte do Egito está no continente africano e uma pequena parte, que é a Península do Sinai, está no continente asiático. Mais de 2/3 do território do Egito são cobertos pelo deserto de Saara. O rio Nilo é o rio mais longo do mundo, com 6.650 quilômetros de extensão. O segundo é o rio Amazonas, que perde para ele por apenas 82 quilômetros. O rio Nilo corta o Egito de sul a norte, e ele é fundamental para a agricultura e para a história do país. O Egito é o último país que é banhado pelo rio Nilo, antes de desaguar no mar Mediterrâneo. As margens do rio foram o local de nascimento de uma das mais antigas civilizações do mundo, que é o Antigo Egito. O mar Mediterrâneo banha a costa norte do Egito e o Mar Vermelho banha a costa leste do Egito. O mais importante elemento da infraestrutura egípcia é o Canal de Suez, que é uma estrutura artificial inaugurada em 1869, que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, sendo uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, responsável por uma importante parcela das transações comerciais entre a Ásia e a Europa. E não tem como falar do Egito sem falar sobre a religião, né? A religião sempre desempenhou um papel fundamental na vida dos egípcios. Antigamente, eles eram politeístas, acreditavam em diversos deuses e deusas, cada um com suas próprias características e poderes, representando diversos aspectos da natureza e da vida. A mitologia egípcia é repleta de histórias sobre a criação do mundo, a vida após a morte e a relação entre os deuses e os humanos. A crença na vida após a morte é facilmente verificada através das mumificações dos corpos e das construções de tumbas gigantescas com enxovais completos. O Islã tornou-se a religião predominante a partir do século VIII, e a influência dela pode ser vista em todos os aspectos da vida egípcia. Na arquitetura, através das mesquitas magníficas, né? Existem mais de 110 mil mesquitas em todo o país. A gente pode ver a influência islã nos costumes e nas tradições, na língua, né? A língua árabe é a língua oficial do Egito. Uma coisa interessante que eu não sabia é a língua árabe, nós lemos da direita para a esquerda. Ou seja, ainda mais difícil, né? Os ensinamentos estão contidos no Alcorão, que é o livro sagrado de conduta moral e religiosa que reúne as revelações divinas ao profeta Muhammad, ainda no século VIII. Muitas pessoas pensam que foi Muhammad que escreveu o Alcorão,
Mas eles acreditam que isso não é verdade, que o Alcorão é o livro revelado por Deus a Muhammad, que simplesmente repetia as palavras ditas por Deus. Por isso, o Alcorão está em primeira pessoa. Deus fala, são as palavras pronunciadas por Deus. O Alcorão foi revelado no século VII e se mantém até hoje como livro inalterado. É isso mesmo, nenhuma palavra foi mudada. Por isso, eles consideram apenas como o Alcorão de verdade os Alcorões da língua árabe, que é a língua da qual foi revelada e que não sofreu as modificações nas traduções e nem evolução natural da língua. O Alcorão está dividido em 114 capítulos que falam sobre os mais diversos tópicos. Fala sobre alimentação, política, jurisprudência, adoração a Deus, casamentos, histórias de profetas, muitas em comum com a Bíblia, sendo a mãe de Jesus, Maria, a única mulher mencionada pelo nome no Alcorão, e ela tem inclusive um capítulo inteiro homenageado a ela. Mas o tópico central que unifica a obra inteira é o conceito da unicidade de Deus. Os 5 pilares da religião islâmica são: número 1, a crença em um Deus único e absoluto, Alá. Os muçulmanos têm a crença no Deus único e em Muhammad como um profeta de Deus. Eles acreditam em 6 profetas enviados por Alá para trazerem suas mensagens. Eles acreditam no Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad, sendo Muhammad o último e o mais importante deles. Os muçulmanos acreditam no conceito de danação eterna e professam que aqueles que não se converterem à mensagem de Alá serão condenados ao fogo eterno. O julgamento de todos será conduzido pelo próprio Deus durante o juízo final. Lá, as ações em vida definirão o destino de cada um. Número 2. Orações 5 vezes ao dia. Eles oram às 5h30, meio-dia, às 15h30, às 18 horas e às 19h30. Isso não significa que eles tenham que comparecer a uma mesquita para rezar. Pelo contrário, eles podem rezar em qualquer lugar. No entanto, eles devem rezar em direção a Meca. As orações consistem na recitação em árabe de um conjunto de versículos do Corão. Num ciclo de posições, eles ficam em pé, curvado, de joelhos, prostrado e sentado. Aqui se chama de raca, ou genuflexão. O número de genuflexões varia de acordo com a oração do dia. Número 3. Jejum no mês do Ramadã. Ramadã é o nome dado ao 9º mês do calendário islâmico. Por 30 dias seguidos no Islã, no mundo inteiro, obrigatoriamente, não comem absolutamente nada e nem bebem absolutamente nada, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Além disso, eles também não podem ter relações sexuais durante esse período do dia, que é o período do jejum. O objetivo do jejum não é passar fome, mas sim se aproximar de Deus. É através do controle da carne, do controle dos nossos desejos carnais, que nós aprimoramos a nossa alma e deixamos a nossa alma mais aberta para que Deus possa agir em nossas vidas. Resumindo, o jejum é sobre recusar a carne e se voltar para Deus e aprimorar a alma para que possamos ficar mais próximos de Deus. Nem todo mundo tem que fazer o jejum no mês sagrado. Pessoas doentes que precisam tomar remédios durante o dia, as pessoas que estão viajando, as mulheres grávidas ou mulheres que estão amamentando,
As mulheres no período do pós-parto ou durante o período menstrual não precisam fazer o jejum no mês sagrado. E também os idosos e as crianças. As crianças só fazem jejum após a puberdade. Essas pessoas podem repor o jejum em outra data ou podem dar um prato de comida para cada dia perdido aos necessitados. Os muçulmanos seguem um calendário diferente, que é o calendário lunar. Então, existe uma pequena diferença de um ano para o outro. E quando acaba o jejum, eles fazem uma grande celebração para agradecer a Deus pelas bênçãos. Enfim, o Ramadã é um mês de aperfeiçoamento espiritual. É o mês em que os muçulmanos, em geral, se esforçam para ler mais o livro sagrado e para fazer mais boas ações. Número 4. Caridade. A caridade é obrigatória. É como se fosse um dízimo de 2,5% de toda a renda líquida anual, que deve ser paga em caridade diretamente às pessoas necessitadas. 5. Peregrinação a Meca. Todos os muçulmanos que tiverem condições físicas, emocionais e financeiras devem fazer a peregrinação a Meca. A peregrinação consiste em uma série de ritos religiosos realizados na cidade sagrada e em seus arredores. Ela acontece uma vez ao ano e as datas são determinadas de acordo com o calendário muçulmano, com base nos ciclos lunares. Sim, pode rezar em qualquer lugar. O mais importante é garantir que esse lugar não tem nada sujo. Por exemplo, urina de gato, de cachorro, alguma coisa assim. Por isso os muçulmanos, porque não garantem que tudo é limpo, então colocamos um tapete. Por isso, porque se reza num lugar que tem sujeira e a sujeira toca o corpo aqui ou na mão, não se aceita essa oração. Por isso a oração começa primeiro com um ritual que se chama purificação, ablução. Se lava as mãos, a boca, nariz, a cara, a cabeça, os braços e os pés. Se supõe que você está puro por fora, mas a oração consiste em duas coisas. A limpeza por fora, ou a purificação externa, e a interna. A interna quando está rezando, mas precisa a externa antes de entrar nesse encontro importante. Exatamente tanto como a época dos faraós. Tinha que se limpar no lago antes de começar os rituais diferentes. E aqui tem lugar para se limpar? Aqui, qualquer mesquita sempre tem um lugar, banheiros ou torneiras assim para esse ritual. Sempre, porque o muçulmano quando entrar não reza para qualquer direção, tem que ser a direção da Meca. E a bússola para a oração. Antes, você sabe que todas as mesquitas têm lá em cima uma meia-lua? A meia-lua funcionava assim. A parte fechada não era a direção da Meca, mas a parte aberta estava para a direção da Meca. Então, se você não sabe a direção da Meca, somente olhando na lua em cima da mesquita, já percebe a direção. Você tem um número específico de vezes, você tem que fazer isso sim. A primeira oração pela manhã cedo, 2 vezes só. A segunda vez, meio-dia, 4 vezes. Esse movimento se chama rak'ah. Então, a primeira oração, 2 rak'ahs. A segunda oração, 4 rak'ahs. A terceira oração, 4 rak'ahs. A quarta oração, 3 rak'ahs. A quinta oração, 4 rak'ahs. Essas são as orações obrigatórias. O sim tem que fazer. Mas quer realizar outras voluntárias, 2, 4, 100, 1000, pode. A colheita vai ser dependendo da plantação de você. Você plantou muito, então ali vai esperar muito. E pode ser pouco, mas com coração. E o mais importante em qualquer religião é o coração. Porque as aparências enganam. E depois, Allahu Akbar, tem que tocar o chão com a testa. Não poderia rezar assim. Pode rezar assim, com o boné assim. Por quê? Porque tem que tocar o chão com a sua testa assim.
o melhor momento para pedir o que você quiser é esse. Quer dinheiro, pode pedir. Quer saúde, pode pedir. Quer casar, pode pedir. Quer trocar de esposo, pode pedir. Qualquer coisa você pode pedir nesse momento. E depois, se levanta de novo, falando Allahu Akbar. Sempre Allahu Akbar é o chamamento que falamos sempre. E depois, pode recitar de novo outros versos ou os mesmos versos. Supõe que você está rezando e passa uma mulher linda na frente. Se um não fica distraído, talvez outro fica distraído. Então, sempre ficam separados, homens e mulheres. Especialmente é um movimento que a gente precisa fazer quando estamos rezando. Olhando a Meca, a direção da Meca, que é assim, e começamos a rezar. Primeiro, se levanta os braços dizendo assim, Allahu Akbar. Allahu Akbar, que significa Allah é grande. Grande, importante, mais importante do que qualquer outra coisa. Por exemplo, você, como se fosse assim, você está deixando tudo atrás de você e está entrando nesse encontro importante com Allah. E começamos a recitar Corão, versos do Alcorão. Você pode recitar a quantidade que quiser do Alcorão. E depois, quando termine, de memória. E para aqueles que não sabem nada do Alcorão, podem pegar o Corão na mão ou o celular. Porque tem aplicativos que tem o Alcorão no celular, ok? Outra coisa que não tem jeito de falar do Egito e não falar sobre ela é sobre o trânsito em Cairo. O trânsito em Cairo é uma atração à parte, com direito a muita emoção. Você nem vendo acredita no que acontece ali. Imagina uma avenida onde pedestre e carros dividem o mesmo espaço. Sem faixa de pedestre para atravessar, sem semáforo, sem fiscalização, sem faixa para separar as pistas. E pior, é comum ver carros e motos na contramão. Assim são as vias do Cairo no Egito. Buzinar no Cairo é um hábito comum para todo mundo. Para quem vem de fora, a impressão é que a cada cruzamento vai acontecer um acidente. A gente tem a sensação que alguém será atropelado a cada minuto. O coração da gente fica a mil. A frota de carros é muito, muito antiga. E a impressão é que todos os carros são batidos, todos os carros são amassados. E sem falar das gambiarras. Eu nunca vi tanta gambiarra. É retrovisor amarrado com arame, farol pregado torto. E as motos transportando carga suficiente para uma caminhonete? No dia que a gente chegou no Egito, o guia já foi falando com a gente que um dos maiores riscos do Egito é o risco de ser atropelado. Ele proibiu a gente de atravessar a rua. Finalmente cheguei em Cairo. Depois de 38 horas de viagem, saí de BH 5 horas da manhã de domingo, cheguei às 19 horas de segunda em Cairo. Foram 38 horas entre aeroporto e avião. No avião mesmo, voando, foram 20 horas. 1 hora
BH São Paulo, 12 São Paulo Londres, 7 Londres Cairo. Mas a viagem foi excelente. Me dei o luxo, né, de viajar de classe executiva e amei. Tanto é que com esse tempo todo de viagem eu não estou exausta. A gente fica cansada, lógico, mas eu não estou exausta, ainda estou com energia. A viagem foi muito agradável, muito confortável, comida muito boa. O atendimento da JAP é excelente, que foi a agência de turismo que eu escolhi. Tenho gostado muito do atendimento dele. Quando nós chegamos aqui em Cairo, já tinha um despachante deles, recolheu o passaporte da equipe toda, foi lá, carimbou, a gente não precisou passar por aquela burocracia, passar as malas pelo raio-x, foi tudo super rápido. Aí a gente, na porta já estava o ônibus esperando pela gente, com uma outra equipe. O guia é muito bom, muito agradável, deu até uma flor para cada uma das pessoas que estavam no ônibus. Tudo muito feito com muito carinho, pensando nos detalhes, sabe? Tenho gostado muito e parece que a viagem vai ser inesquecível. Um pouco que o guia já falou, tudo que eu li na internet, que eu estava esperando encontrar aqui, parece que não é verdade, nada daquilo. Aquele preconceito que a gente fala que eles têm com as mulheres, o guia falou que não existe isso, que a gente pode andar aqui do jeito que a gente quiser, que só nas mesquitas que não, mas na rua e sem problema nenhum. Agora ele falou que tem lugares aqui que as pessoas não estão acostumadas com turistas. Então, se você for de um vestido de um modo muito diferente, você vai ser olhada, as pessoas vão ficar te olhando. Mas ele falou que as mulheres são extremamente respeitadas. Inclusive, ele falou que se o homem separa da mulher, a mulher fica com a casa, com os filhos e com uma pensão vitalícia. Se tiver qualquer violência contra a mulher, o homem vai preso imediatamente. Que não tem nada disso, não. Que pode sair sozinho aqui, só que tem lugares que não. Mas são poucos lugares e é só as pessoas que vêm sem saber, né? Sem conhecer. Promete. Parece que vai ser tudo muito interessante. Então, aqui termina o segundo dia de viagem, mas o primeiro aqui em Cairo, e amanhã tem mais. O hotel que ficamos aqui em Cairo é maravilhoso. Fica à margem do rio Nilo, bem no centro do rio. Tem uma vista espetacular. E apesar da gente estar bem no coração do Cairo, o hotel é super tranquilo. O quarto é muito confortável, super agradável. Tem uma varanda para a gente sentir o vento e apreciar a beleza do rio e a beleza do entorno. O café da manhã é delicioso, tem uma variedade muito grande, várias opções. E a gente toma café vendo o rio e admirando essa paisagem. Tudo de bom. Gostei muito. As 3 pirâmides que compõem o complexo de Gizé foram construídas pelos faraós Quéopes, Quéfren e Miquerinos, pai, filho e neto. Elas foram construídas para abrigarem seus túmulos, levando o faraó para se unir ao deus do sol, Ra. Os egípcios acreditavam na ressurreição e que as pirâmides eram palácios para os faraós desfrutarem da vida após a morte. Então, o tamanho e a elaboração da pirâmide e o complexo em volta representavam a importância da pessoa que estava sendo enterrada ali. E os faraós, eles eram enterrados com seus pertences e bens, para garantir uma transição segura para o outro mundo. Então, eles faziam um enxoval funerário. A pirâmide de Quéops é a maior e a mais antiga delas, e faz parte das 7 maravilhas do mundo antigo. Ela tem 146,5 metros de altura e foi considerada a construção mais alta do mundo até o século XIV. Eles falam que a mão de obra necessária para a criação dessas pirâmides foi de 30 a 100 mil homens, e que o período para construí-la foi de 14 a 20 anos. Agora, como foi possível mover essas pedras enormes naquele período é um mistério. A teoria mais aceita é que foi utilizada uma espécie de trenó de toras de madeira
para movimentá-las no deserto. E tem uma outra teoria que foi utilizada a força do rio Nilo para descer com essas pedras. Ai, ai. Estou aqui no Egito andando de dromedário e o povo aqui parece que está brigando na língua dele. Esse passeio aqui vai ficar na história por vários motivos. Por causa dessa paisagem maravilhosa, inesquecível, 3 montanhas, 3 pirâmides atrás, a gente andando aqui de dromedário, mas porque também os guias do dromedário não param de brigar, eles estão discutindo o tempo inteiro, a gente está morrendo de medo. E um dos guias, nós somos 3 grupos, brigou, passou a corda para uma das meninas e voltou, foi embora. Então, assim, vai ficar na história. Essa vai ficar na história. Além de que o dromedário do lado limpou a boca dele na minha roupa. Eles estão brigando o tempo todo. E não estão olhando direito pra gente. Mas tá bom. Vai ficar na história. Tenho certeza que vai dar tudo certo. E vai ficar na história. Esse passeio será inesquecível. A Grande Esfinge. A Grande Esfinge é uma imponente escultura que tem cabeça humana e corpo de leão. Isso, para os antigos egípcios, mostrava inteligência e força. Ela está localizada próximo das pirâmides de Gizé. E acredita-se que ela foi criada por volta do ano 2500 a.C., como parte do complexo funerário de Khafre, e tinha como objetivo ser o guardião que protegeria sua tumba. A Grande Esfinge foi construída em um único bloco de pedra e é o maior monumento dessa categoria. Ela tem 73 metros de comprimento, 19 metros de largura e 20 metros de altura. Na cabeça, ela traz um tocado real, típico do Antigo Egito. As patas dela, porém, foram construídas com tijolos. Acredita-se que o rosto da esfinge foi esculpido para representar o rosto do faraó Khafre. A cabeça da esfinge tem um estado melhor de conservação do que seu corpo, devido à dureza da pedra que foi utilizado na sua construção. No entanto, o corpo conta com a grande vantagem de ter passado grande parte da sua história enterrada na areia, fato que ajudou a preservá-lo do processo de erosão. Atualmente, a esfinge é muito diferente do que ela era quando ela foi construída. Ela não tem mais nenhuma das cores vivas que ela tinha. O corpo e a grande cabeça eram vermelha. E a vestimenta que cobria sua cabeça era com listra branca e azul. Também não tem mais quase nada da serpente que ficava na testa e também não tem mais a barba do queixo, né, que também compunham símbolos da realeza egípcia. Visitamos o Instituto Papiros, que é um museu e loja no Egito que oferece demonstrações da fabricação de papiro e vende milhares de impressões de papiro. O papiro era utilizado antigamente para a confecção de cordas,
construções de barcos e também era usado no suporte para a escrita. A planta do papiro é uma planta aquática e tropical. Os antigos egípcios descobriram nas margens do Rio Nilo. Também é uma planta sagrada do Antigo Egito por duas razões. A primeira razão, sua flor parece de forma de raio de sol, como Deus Amun-Ra, Deus do Sol. A segunda razão, seus caules parecem de forma piramidal, similar à eternidade. Isso. Tá bom? Então, para fazer o papel do papiro, cortamos o caule querendo o tamanho grande, mediano ou pequeno. Agora, cortamos o tamanho pequeno, como este. Assim. Depois, revelar a cobertura verde. Este. Também a cobertura verde muito forte, flexível. Bem, vamos dando mais. O que passa mais? Isso mais? Isso. Por isso, o Antigo Egito usavam para fazer muitas coisas como cestos, sombreros, barcos, sandálias. A parte tinha uma parte muito importante, planta, aqui cortamos as fátias. Essas fátias são frágeis e inflexíveis também. Por isso usamos um martelo como este e rolo para reduzir a quantidade de água e açúcar, tá bom? Isso. Agora se é descoberto muito forte e flexível também. Depois colocamos na água durante uma semana se queremos o cor branco e 2 semanas se queremos cor mais escuro como este. Então, mais semana, mais escuro. Depois colocamos como entre duas tecido como esse, na forma vertical e o outro horizontal. Um vertical e outro horizontal até o final de quadro. Depois colocamos abaixo este máquina de prensa, pero antigo não havia de prensar só pedra. Tá bom? Incrível isso. Depois, uma semana para a prensa, obtém o papel do papiro do original. Verbo. Esse papel é muito forte e flexível. Entre o papel original e o outro de falso, nós no papel original podemos ver as fatias horizontal e vertical abaixo da luz. Abaixo da luz é papel, abaixo da luz. A contra-luz você vê. Isso. Aí, horizontal, vertical, falso, abaixo da luz, no horizontal, no vertical. Tá bom? Ok. Depois, uma semana. Obrigado. Depois, uma semana, abaixo da prensa, obtemos o papel do papel. Ok, aqui temos muito quadro importante como esse, uma história chamada O Juízo Final. Isso. O Juízo Final que conta o pensamento da vida eterna após a morte. Temos aqui um morto, está confessando em frente a 14 juízes que representam a 14 províncias do Antigo Egito. Os primeiros 7 com chaves da vida que tem uma pessoa, pero os outros 7 ligarão. Aqui o morto vai com anos de mumificação a Palácio de Justiça. Na Palácio de Justiça temos 2 escalas. A primeira escala, como este, colocamos o coração de fundo. A segunda escala, colocamos este pena de justiça maior, Deus de justiça. O coração mais pesado representa uma pessoa. Se a pluma de justiça mais pesada representa uma pessoa, e Deus, Uros, Deus da proteção, vai a este, paraíso. Onde a família sagrada é este. Osiris ou Osíris, Deus do paraíso, como este. Isis ou Isis, sua esposa, a deusa de amor, e Neftis ou Neftes, deusa de magia. Finalmente, no centro do julgamento temos Tot, Deus de escreve e sabedoria. Ele escreveu de curvação no juízo final quando ele gerou o éfico. Ok, este a árvore da vida, a árvore da vida. A árvore da vida chamada aqui porque se importava da vida do ser humano, esse nascimento, infância, juventude, adulta, velhice. Também chamada árvore da vida, temos aqui o pai e a mãe que abrem suas asas para proteger os filhos. Saqqara funcionou como o grande cemitério da antiga capital egípcia, Mênfis, uma das várias capitais que o Antigo Egito conheceu ao longo de sua história.
O local funcionou como necrópole por mais de 3.500 anos, sendo até hoje o maior sítio arqueológico do país. Em Saqqara foram sepultados faraós, nobres, generais e outras pessoas de alta posição no antigo império. No local encontram-se estruturas funerárias de um período que se estende desde 3000 a.C. até 950 depois de Cristo. Espalhados pela área da pirâmide de Djoser, há mais de 10 outras pirâmides e um grande número de túmulos e templos funerários dos períodos faraônicos e grego, que estão em diferentes estados de conservação. Muitas pirâmides estão completamente arruinadas devido aos métodos de construção inferiores usados pelos faraós durante o Reino Médio, quando o Egito entrou em crise. Em Saqqara, nós visitamos a pirâmide de Saqqara, que é a primeira pirâmide do mundo e a maior estrutura de pedra mais antiga. Visitamos o Colosso de Ramsés II, uma estátua gigante do famoso faraó Ramsés II, né? Uma das duas estátuas mais importantes do Egito, apesar de faltar as duas pernas. Visitamos a pirâmide de degraus de Djoser, o primeiro complexo de pedra construído no mundo, datado da terceira dinastia, 2667 a.C., e foi a primeira pirâmide a usar mastabas múltiplas. Mastabas são estruturas de tumbas retangulares, empilhadas umas sobre as outras. E visitamos as ruínas de Mênfis, que é considerado museu a céu aberto, né, onde se encontram dezenas de relíquias do país. Saqqara tem sido um dos locais do Egito onde várias descobertas arqueológicas continuam acontecendo. Em 2005, eles encontraram uma múmia em perfeito estado. Em 2006, eles encontraram sepulturas de 3 dentistas reais. Em 2007, eles encontraram mais algumas tumbas. Em 2008, eles encontraram ruínas de outras pirâmides. Saqqara continua em constante escavação, em busca de novos tesouros arqueológicos. Quem sabe, né? Quem sabe mais surpresas estão por vir. Decidiu utilizar a pedra na construção, construindo uma mastaba maravilhosa. O faraó ficou super feliz. Porque, nossa, era como uma revolução, gente, nas construções. Nossa, que lindo é! E ele não construiu uma mastaba só, ele construiu um muro, uma sala de colunas que daqui a pouco vamos ver. Uma coisa maravilhosa. Mas de repente o faraó ficou bem chateado. Por quê? Porque a altura do muro era 12 metros de altura. A tumba, que é a casa eterna do faraó, era 10 metros de altura. O faraó queria ver um túmulo dele, a casa eterna dele, desde fora. Então, ele pediu de Imhotep, por favor, pode resolver isso, pode solucionar esse problema. Então, Imhotep queria fazer a mastaba um pouco mais alta, mas ele estava apavorado. Por quê? Porque não sabia se a base, esse primeiro degrau, aguentaria ou não. Por isso, não podia seguir a construção com as mesmas proporções do primeiro degrau. Então ele decidiu fazer o seguinte: acrescentar outra mastaba em cima, mas com menores, exatamente, menos proporções. E quando terminou, teve a ideia: nossa, podemos acrescentar, aumentando outro terceiro degrau, outro quarto degrau, outro quinto degrau e outro sexto degrau. E por acaso foi feita a primeira forma piramidal da civilização egípcia antiga, a pirâmide do faraó. Então nada intencionado aqui, não era nada intencionado a forma piramidal, por acaso. Tanto como as descobertas das tumbas
a descoberta das catacumbas famosas de Alexandria se chama a tumba do burro, porque foi achada por acaso por um burro. Tem uma tumba ali na cidade de Luxor que se chama a tumba da cabra, porque foi descoberta por uma cabra. Aqui, por acaso, quando fizeram a altura do muro, 2 metros mais alto do que a tumba do faraó. Gente, essa parte do prédio não é original. Essa parte não é original. A parte original sumiu. Ou o muro original que protegia o complexo do faraó Zoser sumiu. Se perdeu. Por que terremotos? E essa parte decidimos reconhecer faz 20 anos exatamente para dar uma ideia de como era antes. Templo de Luxor foi construído principalmente durante o Novo Reino. A sua edificação começou aproximadamente em 1400 anos antes de Cristo, embora ele tenha sido ampliado e modificado por vários faraós ao longo dos anos, incluindo Ramsés II, Tutankhamon e Alexandre o Grande. O Templo de Luxor, além da arquitetura maravilhosa, ele também é cercado por uma série de curiosidades e mitos. E uma das curiosidades é a Avenida das Esfinges, que é uma via de pedestre que conectava o Templo de Luxor ao Templo de Karnak. Ela tem 1.400 estátuas com cabeça de carneiro ao longo de 3 quilômetros. Eles falam que essa avenida era usada durante as festividades religiosas quando os sacerdotes desfilavam entre os 2 templos. É muito lindo. Outra curiosidade é a presença de um obelisco solitário no pátio do Templo de Luxor. O outro obelisco, que originalmente ficava ao lado dele, foi presenteado ao governo francês por Mohamed no século XIX e agora está lá em Paris. Mas qual é o significado? O faraó grande e a mulher pequena significa o faraó protege as suas esposas. Porque as outras, os dois estão no mesmo tamanho. E vamos ver estátuas de Ramsés II. Ele é pequeno enquanto ao tamanho do deus Amon-Ra. Então Amon-Ra protege o faraó. E tem várias evidências do que a mulher era muito importante também naquela época. Então, tinha a esposa repetida várias vezes, mesmo que estava casado com várias mulheres, mas a rainha que está representada aqui era a esposa, a rainha Ti. Mas pode ver que a base é muito maior do que a gente. Mas a água não inundava aqui? Inundava? E aí ficava... Sim, ficava até lá. Não esqueça que estamos mais ou menos a 3 quilômetros do Nilo. E a água chegava até aqui, dessa altura. Gente, pode imaginar, ali perto do Nilo, quantos metros tinha? Às vezes tinha até 5 metros de altura. O Lago Sagrado de Karnak. Este lago é uma piscina artificial que, surpreendentemente, nunca secou em milênios. O lago tinha um papel crucial nos rituais e na cosmologia egípcia. Era usado pelos sacerdotes para realizar rituais de purificação antes de servirem aos deuses no santuário principal.
Apenas os sacerdotes tinham permissão para usar o lago. A capacidade do lago de manter seu nível de água por mais de 3.000 anos, sem que a água se torne estagnada, continua a ser um testemunho da avançada engenharia egípcia. O lago está ligado ao lençol freático, que é alimentado pelas águas do Nilo. Isso garante que seu nível permaneça constante e que ele seja permanentemente abastecido. Ao lado do lago há uma estátua de um grande escaravelho. A crença popular moderna diz que se der 7 voltas ao redor da estátua em sentido anti-horário, enquanto se pensa em 7 desejos, pode trazer sorte, fertilidade ou a realização desses desejos. O lago sagrado é, portanto, um símbolo da eternidade e da renovação, refletindo a crença egípcia na natureza cíclica da vida e da criação. Olha a diferença dos obeliscos. O obelisco da rainha é o maior e o menor é o obelisco do pai. As rainhas demoravam para fazer um, raramente faziam, mas quando faziam, era para arrebentar. O obelisco sempre estava apoiado em um. Olha que maravilha. Essa pedra nunca pode levar no Brasil. Xeria Xavé. Nunca pode levar, porque precisa um avião jato especial para você, para conseguir levar. Mas essa mesmo, que pesa muito assim, Vira isso. vira isso. Nada de peso. Como se chama? Entre esse e esse se chama arte. Esse é um tipo de arte que os bisnetos de os artesãos estão fazendo agora mesmo. Gente, apresento para vocês o Gassim, um dos bisnetos do senhor que achou o túmulo de Tutankhamon. Quem achou o túmulo de Tutankhamon foi o aguador que trazia água para os trabalhadores que estavam trabalhando no Vale dos Reis. Ele é o neto dele. Ele vai explicar para a gente a diferença entre a pedra de alabastro de cor branca, que tem alabastro de cor marrom, que tem alabastro de cor verde escuro. Ele vai explicar a diferença entre isso e aquilo. Deixa vocês com o Gassim. Podem gravar. Bom dia! Tudo bom? Tudo ótimo. Vou falar Brasil, porque vou falar espanhol. Entende? Feliz. Perfeitamente. Não entende, mas feliz. Amiga, São Paulo. Rio. Brasil, Egito, Brasil. Bom dia a todos. Bom dia. Olha, todo acá uma família. Com todo trabalhar na vidra alabastro. Mesmo técnico antigo trabalho. Acá todo movimento como no antigo, não cambiar. Olha, Habib. Alabastro no Egito como acá 3 tipos. Acá alabastro branco, alabastro marrom, alabastro e verde. Tudo acá na vidra da canteira da montanha. El mais outro, acá, la vidra calcária, la vidra arinária, el mais duro, la vidra e basalto, la vidra granito. Olha, Habib, como acá la vidra pesa muito, 20 kg, 30 kg, 100 kg, peso la vidra. تمام يا محمود خليه هنا، انا قلت خليك هنا. اوكي، peso acá. Olha, Habib, o primeiro artesano acá para fazer trabalhar uma forma, para fazer trabalho, vaso, chave da vida, gato, escaravelho, se trabalho da forma, tela, por toda a pedra. Por que com tela? Para fazer trabalhar dentro não quebra. Conecte de acá e decide o trabalho. Automático. Vamos trabalhar. Telefone isso. Você tá vendo que é engraçado? Filho. Eles encaixam naquele troço que ele tá girando. Você viu? Esse troço que ele tá girando, conforme a necessidade, ele Olha, Habib. 1, 2, 3.
Acelera! ماشي قول يا حبيبي final trabalha dentro si quita la tela con la bolífona la lima al final metti la cara vidra con dentro del forno 15 minutos il forno 80 gradi final forno con cera la lavaste mão non pesa nada e la lavaste macchina peso olha a macchina peso mão no peso macchina con trasparente olha يا حبيبي lamba che outro mas outro mas a cada vidra basalto questo basalto duro non è quebra colesterolo del mercato $1 $5 $1 olha Vale dos Reis. O Vale dos Reis é um dos sítios arqueológicos mais famosos e importantes do Egito, sendo local de descanso final dos poderosos faraós do Império Novo. Foi a necrópole, cemitério real, durante o período do Império Novo, a era de maior esplendor do Egito Antigo. Os faraós do Império Novo, buscando maior segurança para seus tesouros funerários, decidiram abandonar a tradição de construir pirâmides. Eles escolheram um vale isolado, localizado em uma montanha rochosa, cuja forma se assemelha naturalmente a uma pirâmide. Então, eles escavavam túmulos profundos na rocha, separando o local de sepultamento, o Vale dos Reis, dos seus templos mortuários, que ficavam mais próximos do Nilo. Até o momento, mais de 60 tumbas já foram descobertas, embora nem todas estejam abertas para visitação. As tumbas eram projetadas para serem casas de eternidade para os faraós. Eles acreditavam na vida após a morte e, portanto, eram enterrados com tudo o que precisavam: móveis, roupas, joias, alimentos e até mesmo os sarcófagos elaborados. As paredes das tumbas são ricamente decoradas com relevos e pinturas de cores vibrantes, representando cenas de mitologia egípcia, rituais e textos religiosos, como o Livro dos Mortos, que tinham o objetivo de guiar o faraó em sua jornada espiritual para o além. Infelizmente, a maioria das tumbas foi saqueada na antiguidade. A descoberta mais sensacional do Vale dos Reis foi a tumba de Tutankhamon, feita em 1922. Ela foi encontrada praticamente intacta e selada. Ela revelou milhares de artefatos de valor incalculável, incluindo a icônica máscara mortuária de ouro maciço e o sarcófago de ouro, que agora estão expostos no Grande Museu Egípcio no Cairo. A múmia do faraó Tutankhamon, no entanto, permanece em sua tumba original no Vale dos Reis. O Vale dos Reis é patrimônio mundial da Unesco desde 1979 e continua sendo um local ativo de escavação, com a esperança de encontrar muitas tumbas ainda, como a de Nefertiti. A tumba do faraó Ramsés III está localizada no Vale dos Reis, na necrópole de Tebas, atual Luxor. Ela é famosa por suas decorações ricas e bem preservadas, com cores vivas. Apresenta textos funerários tradicionais, como a Litânia de Ra, o Livro das Portas, além de cenas do faraó diante de divindades.
Uma característica notável são as cenas seculares dos corredores de entrada, retratando tributos estrangeiros, armaria real, barcos e as famosas representações dos arpistas. O sarcófago de quartzo vermelho de Ramsés III foi encontrado na câmara funerária, embora o caixão esteja agora no Museu de Louvre, em Paris, e sua tampa no museu em Cambridge. É uma das tumbas mais populares, interessantes e bem decoradas do Vale dos Reis. Aqui estamos vendo o deus Amon-Ra, que está fazendo Amon-Ra está sentado aqui, decidindo como ele seria oferecido. Quais são as diferenças? Um pato aqui, outro pato aqui, uma vaca, papiro e lotos. Aqui, vasos cheios de líquidos diferentes. Um dos vasos tem a forma da chave da vida. Para ser usado assim, quando estão derramando água desse vaso, estão dando a vida eterna para aquela oferenda que estão oferecendo. Este templo foi construído para a rainha Hatshepsut, uma das poucas mulheres a governar o Egito como faraó. Ela concebeu para o seu próprio culto funerário e para homenagear os deuses. Embora seu enteado, Tutsimés III, tenha tentado apagar sua memória e suas imagens após sua morte, o templo sobreviveu e é um testemunho de seu poder e sucesso. O templo se destaca por sua arquitetura revolucionária. Ele é composto por 3 vastos terraços em camadas, conectados por longas rampas. Essa estrutura se harmoniza perfeitamente com o imponente penhasco de calcário circundante. O design é simétrico e monumental, sendo considerado uma das maiores conquistas da arquitetura egípcia antiga. O templo era dedicado principalmente ao deus Amon-Ra, mas também possuía capelas para outras divindades importantes. Os relevos coloridos em suas paredes contam histórias cruciais para a legitimação de seu reinado. Ele também faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco. train station.
acabou. O templo em Édipo é uma construção tardia. Ele foi construído durante o período greco-romano por Ptolomeu III e Ptolomeu IV, e outras adições foram feitas posteriormente, mas os construtores preservaram a forma dos verdadeiros faraós do Egito. O templo foi construído num local estratégico, de forma que ficasse longe do deserto, mas também não fosse afetado pelas inundações do rio Nilo. No século XIX, a vila dos locais se estendeu até o templo, com algumas casas ao pé do telhado do templo, quando o mesmo ainda estava coberto de areia. Agora, os prédios já foram removidos, mas ainda dá para ver que a escavação é muito evidente. O templo é muito completo, inclui a fachada do Pilone, que foi construído pelo pai de Cleópatra no século I a.C., com uma entrada que leva a um salão que precede o santuário de Horus, a parte final e mais importante do templo. O templo de Édipo é conhecido como Templo de Horus por ser um monumento dedicado ao deus Horus. As gravuras das paredes relatam a história mitológica do deus Horus, rituais e oferendas, sempre representando o deus nas lutas contra os seus inimigos. Brasil. Obrigado. Os vendedores no Egito são conhecidos por sua abordagem calorosa e negociadora. Eles são muito persistentes e oferecem preços mais altos inicialmente, esperando que a gente pechinche, porque isso faz parte da cultura deles. Eles saem seguindo a gente nas ruas, tentando vender, nos envolver de todas as maneiras possíveis. Muitas pessoas, muitos turistas, criticam essa postura, mas eu, particularmente, vi isso como uma necessidade de sobrevivência deles, porque os produtos são muito parecidos. Uma tenda fica grudada na outra. Como é que ele vai chamar a atenção do cliente, né? Então, eles fazem isso para disputar a atenção da gente, disputar o cliente e garantir a sua sobrevivência. De venda em venda, eles vão garantindo a sobrevivência deles. Mas uma coisa que eu achei muito legal é que eles são muito simples, né? E, apesar disso, eles falam vários idiomas. Inglês, espanhol, muitos, a grande maioria fala. Eu estive com vendedores que falavam até italiano e português. E era super engraçado que quando eles nos viam e nos identificávamos como brasileiros, né? Aliás, não sei como é que o povo faz isso, todo mundo sabe que a gente é brasileiro. Eles já saíam gritando: Ronaldinho, Xuxa, Pelé, Bolsonaro. Teve um lugar que o menino, foi até uma criança, ele começou a cantar para a gente: Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Então a gente ouve de tudo. Eles cumprimentam a gente em português. Eles são extremamente atenciosos e carinhosos.
Nosso último dia no cruzeiro pelo Rio Nilo foi marcado por uma festa típica, onde todos do grupo se vestiram a caráter. A tripulação preparou um jantar delicioso, com comidas típicas, e eles também estavam vestidos a caráter. Foi uma noite muito divertida, onde aproveitamos para despedir de toda a tripulação, que na minha avaliação merece nota 10, pelo atendimento impecável, pela cordialidade e simpatia. E foi durante esse cruzeiro que eu aprendi a comer e a gostar da culinária egípcia. Acabei de chegar aqui no meu quarto e olha o que eles fizeram com a toalha hoje. Um jacaré. E o legal é que eu tô voltando da Núbia, que é a terra lá do jacaré, né? Onde tem não sei quantos mil jacarés. Olha que legal. A boca do jacaré, jacaré com a boca aberta. Eles colocaram o meu óculos no jacaré. E colocaram a minha foto da festa de ontem. Nós fizemos aqui uma festa típica, só com comidas típicas deliciosas, e eu tava vestida de egípcia, fantasiada de egípcia. Eles colocaram a foto em cima do jacaré. Olha que show! Que legal! Nossa, eles são muito atenciosos, extremamente carinhosos com a gente. Muito legal, muito show mesmo. O Templo de Philae fica em Assuã, na ilha que tem o nome popular de Ilha do Amor, uma referência poética e romântica devido à lenda de Ísis e Osíris. Ísis é a deusa egípcia do amor, da maternidade, da magia e da fertilidade. Conta a lenda que Osíris, o marido de Ísis, foi assassinado por seu irmão Sete, que espalhou as partes de seu corpo. Ísis dedicou-se a encontrar, reunir e reconstruir o corpo do marido. E depois ressuscitou magicamente para conceber seu filho Horus. A ilha de Philae, o local original do templo, era considerado o local onde Ísis se refugiou e escondeu parte do corpo de Osíris. Essa lenda de amor, devoção e resiliência faz com que o local seja reverenciado como a Ilha do Amor. É importante lembrar que o templo que visitamos hoje não está em sua ilha original, o que torna sua história ainda mais fascinante. O templo estava na ilha de Philae. Com a construção da represa alta de Assuã nos anos 60, a ilha original ficou ameaçada de submersão permanente. Então, entre 1972 e 1980, o complexo inteiro de templos, incluindo o templo de Ísis e o quiosque de Trajano, foi desmontado pedra por pedra, em dezenas de milhares de blocos, e reconstruído na ilha vizinha, que foi previamente preparada para se assemelhar ao original. Portanto, a Ilha do Amor é um dos locais mais românticos e culturalmente ricos de Assuã, celebrando o poder do amor divino e a engenhosidade humana para preservar a história. Aqui é a cidade mais quente do Egito. No verão chega a 60 graus. Diz que é difícil até de respirar. Essa cidade aqui, isso tudo que a gente está vendo aqui, vai ver agora, não estava originalmente aqui. Estava alagado em uma outra ilha e foi trazido para cá. Para chegar ao templo de Philae, não tem outra opção que não seja através de pequenos barcos, que eles chamam de falucas, né? Que partem lá de um pequeno porto da aldeia. E eu achei super legal essa viagem, foi uma viagem muito bonita, o sol estava se pondo, só que estava frio, estava ventando muito, né? E durante a viagem chegam barcos próximos do nosso, com crianças da Núbia, né? Cantando em troca de dinheiro, né? Então eles ficam cantando, mas é tão bonito, fiquei tão emocionada,
Ainda mais porque assim, tinha umas crianças lá que estavam tremendo de frio, porque ventava muito, estava muito, muito frio mesmo. E eles cantando lá, naquela alegria, naquele sorriso. Eu fiquei muito emocionada. Foi muito bonito. Samira, dalla tua la baloia Macarena, e Macarena. Ai. Estamos indo para Ilha do Amor. Fomos recepcionados pelos moradores do Danúbia. Eles são extremamente calorosos. Acabamos de participar de uma festa lá que eles fizeram com a gente. E agora eu tô aqui no barco, acima do barco, fazendo até nessa vista linda. Ali ainda dá pra ver a ilha, o jardim botânico que eles chamam, onde eu falei que eles trouxeram plantas, né, árvores de diversos países. Olha o sol, Bem difícil achar um núbio jovem casado. Por quê? Porque mínimo tem que comprar 300, 400 gramas de puro ouro como dote para a noiva. A mulher núbia, no dia do casamento, deveria ter corrente 2, 3 e assim grande e anéis. Esse tipo de pulseira com 3 anéis e ligando esse com esse corrente pequena assim, além das braceletes grandes assim, tudo isso é em ouro. Quem poderia comprar isso? Uma pessoa que trabalhou a vida inteira, 40 anos, 45 anos, por isso os núbios casam bem tarde. Por que tem pátios grandes assim? Porque uma coisa que dá alegria para qualquer casa é alegria para todo mundo. Então vem as outras famílias para celebrar como a família. E uma coisa que dá tristeza também significa uma tristeza para o mundo inteiro aqui. Se morre alguém, começa a família de aqui trazer café da manhã. Uma semana completa. Outra casa, o almoço. Outra casa, a janta. Outro dia, café da manhã, almoço, ao longo de 7 dias completos. Esse para eles é um período de luto. E quando estão perdendo alguém faleceu, isso significa tristeza. E cozinhar comida, refeições, significa alegria. Então não posso cozinhar uma coisa numa casa que tem um morto, um defunto. Por isso os vizinhos têm que trazer a comida. estamos agora em uma creche. Olha que legal. Olha que legal. Something bright. Eu estava parada fazendo pose para fazer algumas fotos. E aí eu vi que estava chegando várias mulheres ao meu lado e paradas me olhando. Aí eu pensei que eu estivesse incomodando, que elas também quisessem tirar foto, né? No mesmo local que eu estava, eu parei e perguntei para elas se elas queriam tirar foto, se eu estava atrapalhando.
Aí elas riram, brincaram comigo e falaram que não, de forma alguma, que elas estavam vendo eu fazer pose, que estava muito legal. Aí eu falei com elas assim, vocês querem tirar uma foto comigo então? Você vê a alegria, a farra que elas fizeram, aí juntou aquela mulherada toda para tirar foto, você vê a alegria que elas ficavam. O povo de lá, eles são extremamente acolhedores, principalmente as mulheres. As mulheres são extremamente amáveis. Welcome in my village. Bem-vindo na minha vila. In my village, your village. Wow. No one. اثنين ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة Nos dedos? Pô, antes era na mão, agora é no dedo. Gole. Gisele. Árabe. Uma coisa é aprender as letras e outra coisa é juntar as letras. As letras são assim. E para juntar as letras, às vezes se cancela uma coisa, às vezes você fica mudando a forma da letra. Paula, por exemplo, escreve assim. Mas quando se junta... Mas é muito trabalho para... Aqui a gente tem a vista completa da cidade do Cairo. Eles estão fazendo a retirada de várias moradias para construir um mega parque, um parque bem grande aqui, porque não tem área verde na cidade do Cairo, tá vendo? Tem pouquíssima área verde. Então eles precisam de um pulmão aqui. Então por isso que eles vão construir esse parque aqui na cidade do Cairo. Pedro II tem uma foto dele com a família, acho. Quem? Com a esfinge quando estava assim. Vocês lembram de os templos de Philae que visitamos em Assuan, que foi resgatado da água? Olha, estava assim. Metade andava. Estavam já sendo submersos. Legal. Tem uma coisa aqui que parece um Photoshop, mas não é de verdade. Muito obrigado. Aqui. Essa, por exemplo. Esse não é Photoshop. O ano 1887, a água das cheias alagou até as pirâmides. Era bem forte. Quando desabou uma grande parte do templo de Karnak, olha a região das pirâmides, esse não é Photoshop, esse é de verdade. Claro que a barragem de Assuan está protegendo o Egito dessas cheias, hein? Não acontece isso de novo. Estamos entrando agora na casa da casa, uma caverna, onde Jesus ficou com Maria e José e a Igreja da Caverna. Igreja da Sagrada Família. Essa igreja foi construída sobre uma caverna,
onde a Sagrada Família, José, Maria e o menino Jesus, se esconderam e descansaram durante sua fuga para o Egito. A caverna fica cerca de 10 metros abaixo do nível da rua. Então, José pegou o filho, Jesus e a Maria e escaparam pro Egito. Entraram na terra egípcia, saíram de Jerusalém e entraram na terra egípcia por o norte de Sinai, a península de Sinai. Tudo isso como um burro, por isso a parede fora está decorada com o burro, com José, Jesus e Maria. E atravessaram toda a península de Sinai, 62 mil quilômetros quadrados, Sinai. Atravessaram até chegar numa cidade egípcia que se chama Sharqiya, lá na cidade de Sharqiya, na Delta. Eles deram uma volta assim e depois cruzaram o rio Nilo, de margem oriental para a margem ocidental. E depois de margem ocidental para a margem oriental. E ficaram fazendo isso de uma forma zigue-zague, de margem oriental para a margem ocidental, de margem ocidental para a margem oriental. Por que fizeram tudo isso, Ahmed? Porque quando chegaram não ficaram escondidos e acabou a história, não. Os soldados de Herodes perseguiam a família. Por isso tinha que locomover de um ponto para outro, para despistar os soldados. Quando chegaram numa cidade egípcia que se chama Assiut, apareceu o arcanjo Gabriel avisando José que já morreu, faleceu o Herodes. Por isso voltaram navegando numa canoa, num barco, entre aspas, faluca, né? navegando até o Cairo Copta aqui e depois desviaram o caminho voltando para Belém. Então eles saíram de Jerusalém e depois voltaram para Belém. Durante essa viagem, que a gente chama a viagem sagrada, da Sagrada Família, eles ficaram aqui, por exemplo, 3 meses em outro lugar, 1 mês em outro lugar, 1 semana. Atualmente está construída uma igreja mais ou menos desse tamanho, na mesma época. Foi construída quando o Egito virou num país cristão. Então, esse lugar aqui foi construído no século 3 depois de Cristo. Essa é a igreja. Mas, infelizmente, a igreja pegou fogo no século 7 e sumiu. E decidiram os cristãos aqui reconstruir essa igreja no século 10. Então, quantos anos tem essa igreja? Tem 1000 anos. Mentira, Ahmed, sim. As paredes aqui são bem novas, porque faz 8 anos o governo egípcio decidiu renovar as paredes porque estava sofrendo bastante. Mas dá para ver que todas as colunas que estamos vendo aqui são colunas originais. Essa madeira é original e as colunas também tinham uma pintura. Em algumas colunas podemos ver a pintura original. Essas colunas, gente, são 12 colunas. Isso se corresponde com uma coisa? Sim, os apóstolos. Todas as colunas são brancas assim. Menos uma, é isso. E aí mais escura, o traidor, exatamente, é Judas. Então, cada coisa, o simbolismo não é nos templos egípcios antigos, ou as tumbas, ou as capelas, não. Nas igrejas e nas mesquitas também. O teto aqui tem a forma de arca de Noé. É um recadinho, uma mensagem. Quer se salvar, vira cristão. Porque foi salvo e subiu com Noé, a arca dele. Lugar onde estão guardadas Bíblias antigas. Bíblias antigas, que são do século 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Estão conservados e estão guardados aqui. E aqui tem um poço que se chama o Poço da Sagrada Família. Eles moravam nessa caverna que vamos ver agora e tiravam água daqui. Tem um nicho na parede esquerda, olha Patrícia. Tem um pedaço de madeira para a defesa lá. No Egito, a região do Mar Vermelho corresponde a um estado, tendo como capital a cidade de Hurghada. A principal fonte econômica do estado é o turismo e, em segundo lugar, vem a pesca. O litoral tornou-se um refúgio popular para os turistas que amam praia. No Mar Vermelho,
a gente encontra praias lindíssimas de areia branca e grandes recifes com uma variedade enorme de espécies de corais. As cidades costeiras tornaram-se praticamente resorts exclusivos. O Mar Vermelho é refúgio para diversas espécies marinhas e é um dos mais salgados do mundo, devido à sua alta taxa de evaporação e baixa precipitação. O guia nos falou que no Egito quase nunca chove. Chove 1, 2, 3 dias no ano. E ao contrário do que se imagina, o Mar Vermelho não é vermelho, né? Pelo contrário, as suas águas têm uma tonalidade azul, um azul claro, intenso, maravilhoso. Aqui está com essa mulher poderosíssima, Vivian. Estou me achando aqui. Vivian me salvou 3 vezes nessa viagem maravilhosa aqui do Egito. A primeira vez ela maquiou meus olhos para ficar fantasiada de egípcia. Fiquei linda. Poderosíssima. A segunda vez, passei de barco. Pela minha inexperiência, não levei roupa. Estava com frio, morrendo de frio. Ela me salvou. Me emprestou o cachimbo dela. Porque eu sou vegetariana. Agora, a terceira vez. O que foi, Vivi? No drink. No drink, exatamente. Estava eu lá, naquele resort maravilhoso, bebendo água. Um pote. Eu não vi que tinha drink sem álcool. Quem me falou que tinha drink sem álcool, me mostrou o caminho das pedras e foi lá e me indicou o caminho todo. Eu tomei drink com álcool. Que fique registrado, né? Que fique registrado que dela era com álcool. E sem falar nisso, eu nunca vi uma mulher com uma energia tão boa, tão animada, tão pra cima. Sou espelho dos que rodeiam. Não perde uma. A gente cria a viagem inteira ao lado dessa mulher. Quero que ela faça parte da minha vida daqui pra frente. Vamos deixar registrado aqui o que a gente está sentindo aqui neste momento, o que a gente está vivendo aqui. Fala pra mim um pouquinho do que vocês estão sentindo. Eu acho o passeio, esse mar diferente, essa cor, essas amizades boas que a gente está fazendo e esse cheiro bom do mar, comida boa, tudo muito lindo. Pra mim tá ótimo. Eu só falo isso. Realmente, a viagem está magnífica. E as pessoas que estão aqui, o nosso grupo, fazem toda a diferença. E essas duas aqui são maravilhosas. Gisele, você é E aí, Marcos, registra esse momento e essa sensação. Qualquer sensação que está aqui no Mar Vermelho agora. E realmente, não tem como explicar, tem que viver. É maravilhoso, é inesquecível. Como sou grata a Deus por esse momento, como estou feliz. Obrigada, meu Deus, por isso. O Mar Vermelho também é conhecido por uma passagem importante da Bíblia, que demonstra o poder de Deus e a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Após as 10 pragas que atingiram o Egito, Moisés parte com os israelitas com destino à terra prometida. Mas o faraó se arrepende de tê-los deixados partir e envia seu exército para persegui-los. Quando o exército do faraó estava próximo para alcançá-los e atacá-los, Moisés, por um milagre de Deus, estende seu cajado sobre as águas e um forte vento vindo do leste divide o mar, permitindo que eles atravessem em segurança em terra seca, com uma barreira de água de cada lado. Quando os egípcios entram no mar, as águas retornam o seu curso natural e cobre todo o exército egípcio e os seus carros de guerra.
Nós ficamos hospedados em um resort maravilhoso, mas simplesmente maravilhoso, em Sharm el-Sheikh. Ele fica localizado no ponto sul da Península do Sinai. E Sharm el-Sheikh é uma das cidades litorâneas mais famosas do país, com o resort à beira-mar. A minha hospedagem nesse hotel foi simplesmente maravilhosa e inesquecível. Eu pude ver o nascer do sol mais lindo da minha vida, no Mar Vermelho. Sentada na varanda do meu quarto, eu fiquei parada durante 1 hora, admirando o espetáculo do nascer do sol. Esse hotel vai ficar guardado na minha memória e no meu coração para o resto da minha vida. Ele se equiparou a um hotel magnífico também que eu fiquei na Islândia. Na Islândia, eu pude ver a neve caindo pela primeira vez na minha vida, sentada numa mesa de café da manhã, e no fundo, geysers que estavam em erupções, né, com aquelas erupções explosivas que eles têm. Aquele hotel, até antes de eu ir para o Egito, tinha sido o mais maravilhoso, o mais magnífico que eu já tinha ficado. Eu lembro com uma alegria muito grande, eu vivencio cada momento que eu passei naquele hotel. E agora, em Sharm el-Sheikh, no Egito. A sensação do nascer do sol dentro do Mar Vermelho, a paz que eu senti é simplesmente indescritível. A paz, a alegria, a gratidão. Foi um momento maravilhoso, realmente inesquecível. Estamos entrando agora no museu, no Grande Museu do Egito. É um museu novo. A entrada tem 3 pirâmides, simbolizando as 3 pirâmides do Egito. Aqui na parede, na lateral, os cartuchos que a gente vê o tempo todo nas pirâmides. A entrada simboliza a maior pirâmide. Aquele buraco ali, que fica parecendo que está faltando um cartucho, ele foi feito propositalmente para iluminar a cara do Ramsés II. Então o sol bate direto nele. Quando a gente entra no museu, a gente dá de cara com o Ramsés II, que é o responsável pela construção da maior parte dessas maravilhas do Egito. A estátua dentada de Mênfis? Sim.
Olha a estátua dele. Olha isso, que maravilha. Olha lá, a perna esquerda sempre à frente, mostrando que ele está vivo. Olha isso. Olha a estrutura interna do museu. Esse é o vovô. Localizado a poucos metros das pirâmides de Gizé, o Grande Museu do Egito é o maior do mundo dedicado a uma única civilização. Ele reúne mais de 100 mil artefatos, incluindo a coleção completa do faraó Tutancâmon, apresentada pela primeira vez em uma única exposição. O museu ocupa uma área de 81 mil metros quadrados e é 2 vezes maior que o Museu de Louvre em Paris e 2,5 vezes maior que o British Museum em Londres. O museu é um novo cartão postal do Egito moderno, sem deixar de homenagear as riquezas do passado. Na entrada tem uma estátua de 11 metros de altura de Ramsés II, que recepciona todos nós que chegamos lá. Depois, nós subimos uma escadaria monumental, cheia de esculturas de deuses, reis e sarcófagos, até chegar a um mirante com uma vista única para as 3 pirâmides. Além do impacto arquitetônico e da proximidade com os monumentos antigos, o acervo é um espetáculo à parte. Entre eles está a peça da rainha Eterefés, artefatos funerários, estátuas religiosas e objetos do cotidiano do Egito faraônico, como potes de cerâmica, instrumentos de maquiagem, brinquedos, jogos, além da exposição de Tutancâmon com mais de 5.600 itens, incluindo a famosa máscara de ouro, o trono, o seu escudo cerimonial e brinquedos reais. O museu também oferece experiências tecnológicas e educativas, como realidade virtual, mostras interativas e acesso a laboratórios de conservação, onde visitantes poderão observar processos de restauração. A expectativa é de que a estrutura receba de 5 a 7 milhões de visitantes por ano, impulsionando o turismo e consolidando o Egito como um dos principais polos de arqueologia do mundo. O museu teve um financiamento de cerca de 1 bilhão, incluindo empréstimos dos japoneses. O complexo será administrado com apoio das Forças Armadas Egípcias e já foi premiado pela Unesco pela sua arquitetura. Mas o debate sobre o patrimônio não termina com a inauguração. Os pesquisadores defendem que o monumento sirva para pressionar pela devolução de peças arqueológicas e de arquivos que foram levados para fora do Egito, como os documentos de escavação que descobriu a tumba de Tutancâmon. É isso mesmo, porque antigamente, quando um país, durante uma escavação, descobria algo, este item ficava por direito ao país que encontrou. Hoje, isso não acontece mais. Tudo que é descoberto no Egito, fica no Egito. O museu é um espetáculo que completa toda a experiência de vivenciar o passado. É simplesmente impressionante ver de perto obras tão perfeitas e maravilhosas, feitas há mais de 3.000 anos. Monumentos gigantescos que resistiram à ação do tempo. E o melhor de tudo é que todo ano novas descobertas são feitas. Cidades subterrâneas, túneis e câmaras são descobertas. Ou seja, ainda teremos muitas surpresas pela frente.
Ô, gente, é cada coisa que tá acontecendo aqui no Egito comigo. Olha a suíte que eles me deram. Eu não paguei nada mais que ninguém. Olha isso. Olha isso daqui. É a suíte presidencial. Eu tô perdida aqui. Olha isso aqui. Vou filmar por ambiente. Essa é a sala. Aí você caminhando pela sala de estar, você sai na sala de jantar. Olha isso. Olha. Caminhando, tem mais uma janela com mais uma vista maravilhosa. Você sai na cozinha. Olha a cozinha. Aí você continua andando. Aí você vem aqui, tem mais um banheirinho. Pequenininho. Aí você passa nesse corredor lindíssimo. Tudo com espelho fumê. Agora o quarto. Olha a porta. Olha esse quarto. Olha o quarto. Duas janelas imensas com uma vista magnífica. Olha isso. E aqui tem o closet. Gigantesco. E aqui tem o banheiro com duas portas. Esse aqui, a banheira, uma pia, outra pia, com o detalhe da rosa branca. Olha isso. Ainda tem um escritório que eu não filmei. Uma mesa linda que ainda tem aqui, faz parte do quarto. E essa parte aqui, ó, que eu não filmei ainda, que seria uma mesa para trabalhar. Esse é o quarto que eu estou. Eu nunca fiquei numa suíte presidencial, é a primeira vez. Estou impressionada. Hoje é nosso último dia de passeio. Estamos aqui no Recife, no navio, muito chique, do nosso último almoço. Olha a vista. Tem o avião bom aqui para vocês. Para fecharmos com chave de ouro. 7.200 é 144 dólares. Vocês resolvem, pode ser também. Ao Rio. Não, chave não tem.
Eu amei minha viagem ao Egito. Foi tudo incrível e perfeito. A história do Egito é muito rica, muito diversificada. Pirâmides mágicas imponentes, mesquitas maravilhosas, o gigante rio Nilo e o Mar Vermelho maravilhoso, claro, cheio de corais. Depois que eu já tinha comprado o pacote de viagem para o Egito, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o país. Eu comecei a ficar insegura, com um pouco de medo, devido a vários relatos de experiências negativas. Mas a minha é toda positiva. Eu não tenho absolutamente nada para reclamar. Não tenho nenhum sinão para fazer. A agência que eu escolhi foi a Japtur. Ela deu assessoria completa, desde a preparação da viagem até a saída e ao retorno ao aeroporto de São Paulo. Eu não precisei me preocupar com absolutamente nada. E olha que nós pegamos 8 voos na viagem. O nosso guia, para completar, o guia Ahmed, com seu conhecimento, amor e fé, tornou tudo ainda mais lindo e mais mágico. E também eu não poderia deixar de registrar o nosso grupo, né? Que foi composto por pessoas incríveis, uma alegria contagiante. Eu vou levar comigo o sorriso e um pouquinho da história de cada um. Eles fizeram tudo ficar ainda mais especial. Saio dessa viagem encantada e respeitando ainda mais a história, a religião, a cultura e o povo do Egito.